Mais uma vez, exatamente às 8 horas da noite, começa aqui o seu canal do Marketing, mais um Domingão da Opção, dessa vez o Domingão da Opção número 114. Deixa eu já dar boa noite aqui para os nossos convidados, deixa eu ver, Homer, quem pediu está de volta, o nosso filósofo, o nosso cara do TI, o nosso cara do, que mais? Do Café Remendado, e juntamente com ele aqui, a Kézia Paixão Trader. Tudo bem, Kézia? Boa noite, bom fim de semana para todo mundo. Então o microfone está muito baixo, veja se você consegue aumentar aí. Okay. E enquanto isso, boa noite, Homer. Boa noite, tudo bem? E o do Homer, por uma disparidade, eu vou falar que está muito alto, mas está ótimo. Não, meu tá normal, tá bom, tá muito alto. O da Kézia que é muito baixinho, eu tava ouvindo no domingão passado. É bem baixinho, assim, calminho. O meu é um pouco mais alto, eu acho. Enfim, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Eu não apareço aqui no Domingão, mas eu tô direto aqui com vocês no Telegram, no Faixa Preta, e respondendo e fazendo os bastidores acontecerem. Então, eu estou aí, eu sou onipresente. Isso aí. Então, tá bom. Para vocês que sentiram falta, o homem está de volta. Que homem! Vamos lá! Vamos lá! Troféu First para o nosso Faixa Preta e também membro do canal e representante canadense, Márcio Mendes. Rodrigo Jordão já tá aí, o Adriano tá aí, o Marcelo Mota, outro membro do canal, muitíssimo obrigado, Marcelo, tá por aí também, o Thiago, o Dani tava por aqui, daqui a pouco ele volta, Marcelo Quirino, o Flávio, outro membro do canal, o Zeus, e o Rodrigo Jordão já enviando um monte de papel aí pra gente analisar. Vamos embora, vamos fazer isso sim. O bom é que o pessoal que corre na frente, manda os ativos agora no começo e fica mandando, tem maiores chances de ter o seu ativo visto lá no final, né? Porque a gente vai na ordem. Olha o Dani. É hoje os caras não estão querendo que a gente entre, tá louco, meu. Fiquei sem luz, voltou faz uns 10 minutos antes, aí a gente tava aqui iniciando, caiu a luz de novo, vamos pra baixo. Tá louco. Acontece Boa noite, pessoal. Tudo bom com todo mundo aí? Boa semana. Dani, eu tô providenciando uniforme WS. Tá vendo a cor aí, ó? Oh. Eu preciso fazer o meu. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de futuros. Deixa eu já pegar as coisas aqui. Eu tive um contratempo com o meu computador, tive que reiniciar 2 vezes. E daí, por conta disso, todas as plataformas que estavam abertas, eu vou ter que abrir tudo de novo. Mas vamos lá falar rapidamente dos futuros. Tudo flat, tá? Dow Jones subindo 0,08, S&P 500 caindo 0,06, as techs estão caindo um pouquinho mais, 0,3, Small Cap subindo 0,25, VIX caindo, commodities também estáveis, nada muda, parece-me que vai lá aquele rally de final de ano, S&P rumo aos 5 mil, ninguém fala em correção. Essa é a hora que a gente tem que se posicionar, cobrando aí, comprando, né? Não cobrando, comprando puts. Certo, Kézia? Sim, ou fazendo shorts, que tem dado muita sorte. Todo domingo a gente fala isso. Aproveita o ensejo, Sérgio, o Kézia, dá um parecer aí de como está a biqueira. A biqueira tá no caminho da descida, sabe? Aquela história assim, ladeira abaixo. Estamos sempre assim. Todo dia ela tem vários movimentos agora que nós institucionalizamos, como voo de galinha, um nado de golfinho e também tem um coice de porca. Coice
Coice de porca gorda. Coice de porca gorda. Então, tem vários movimentos assim que nós já estamos acostumados. Mas, resumindo, é assim, ó. Sobe um pouquinho, cai um tantão. Todo dia. Tem também o pulo do gato morto, né? Aí, ó, tá vendo? Mais um movimento para biqueira. Pulo Mas do gato morto. esse é aquele experimento que fizeram de passar mantega na barriga do gato, chegou a vez? E ver qual a probabilidade dele. Gerador infinito. Tá bom, tá mais nas polêmico. costas do gato e joga ele. Igual a probabilidade de passar manteiga numa fatia de pão, qual é a probabilidade dela cair com a manteiga virada para o tapete? Depende do valor do tapete. É diretamente proporcional. É uma correlação, o Richard tinha que estar aqui. Isso, cadê o Richard? Porque o Murphy já dizia isso. O Thiago falando aí que a biqueira agora é o sonho dos shorts. A Kesa está tirando proveito com a biqueira aí. E tem outros alunos também tirando um proveito muito bom da biqueira. Vamos falar um pouquinho de mercado. Eu não tenho acompanhado. Eu estou esperando o S&P, aquela correção que tem no vencimento das opções. No vencimento do dia 19 ali, naquele vencimento. Passado passou em branco. Eu estava bem posicionado em puts para outubro, com vencimento em outubro, esperando uma possível correção dessa. Perdi, logicamente ciente, né? Foi lucro que o próprio mercado deu, mas perdi aí um dinheirão, cara. Eu tô dizendo aí de milhares de dólares colocados em puts esperando uma correção do mercado que não veio. Eu não fiz por put, eu fiz só a BWB, né? Olha, rapidinho. Eu tô assim. Vou dizer, tá bonitinha. Tá aqui. Melhorando. Se voltar até aqui, eu levo melhorando, para ser um pouquinho mais direto. Dezenas de milhares de dólares foram perdidos só com put. Cadê uma figura do jacaré para pôr pro Homer? Oi? Homer, uma figurinha do jacaré dizendo assim, ó, desce mais, ordinária. Eu tô esperando aqui, ó, ela dar essa volta. Ela tem que voltar nessa linha aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Ela tem que dar a corrigida até aqui, nessa linha, onde cruza aqui é o vencimento da opção. Então ela vai vir, se bater no topo aqui do canal e baixar até aqui, eu ganho um pouquinho. Vamos ver onde é que vem. Você anda fazendo JJ, Time Bomb e Panapaná? Não, eu ia fazer Panapaná, mas eu não tinha Buy Power para fazer. Então eu acabei fazendo uma borboleta simétrica aqui, que ficou por 3 ou 4 dólares. Eu paguei para montar ela. Aí ficou de graça quase, né? Aí deixei ela aqui, vai dar 134, aqui eu paguei 6 dólares. Acho que foi 6, alguma coisa assim eu paguei aqui para montar. Aqui eu estaria com um lucro de 40, baixei para 34, então eu paguei 6 aqui e montei essa operação. Então foi praticamente de graça, coloquei. Se der uma caidinha eu ganho um pouco, se der um caidão eu ganho mais. Acho que desabar abaixo disso não vai. Então é 36 ou um pouquinho mais. Essa é a minha situação. Maravilha. E aí, Dani, e você? O que contas aí? Eu tô bem, graças a Deus. Só olhando. Tá bem. Cara, vem esse taper e não vem, aí fala que vai vir um taper, mas é aquele taper de mentirinha, só vou tirar 10 de daqui, 20 de lá e continuo injetando 100. Então, cara... Olha o tapering, era mentira. Então o negócio não vem, eu tô começando a achar também que vai pros 5 mil aí, SPY 500. Eu cheguei a ficar tentado em desmontar as vendidas da borboleta, que eu tô, da Time Bomb, para ficar com 2 call para cima. Mas aí o valor que eu ia ter que desembolsar para fechar as 2 vendidas dava mais de $1.000, e aí eu ia entrar na do JJ, de perder milhares de dólares se desse errado. Aí eu pensei, eu vou deixar quieto, porque assim eu tô preparado para todos os cenários. Ganhar pouco, ganhar mais ou perder o que tá ali na operação. Mas mais de $1.000 para desmontar as vendidas eu não estava disposto. Aí eu freiei. Eu tenho algumas putzinhas, algumas borboletas em puts que estavam montadas já para outubro, novembro, dezembro. E a maioria delas eu já recomprei as puts as vendidas por 80% a 85% do valor. Boa. Eu acabei entrando em alguns earnings aí durante a semana. Dos 3 que eu entrei, fechei só um, então tem mais. E tem outros papéis que eu estou posicionado que terão earnings. Então, eu tô com capital meio restrito aí, mas tão logo eu libere mais capital, eu tenho que
continuar algumas estratégias que eu estou fazendo para quem acompanha uma hora do game aí, tanto em Russell quanto no S&P, seja pelo SPX, seja pelo SPY. Então, eu acabei bagunçando, querendo explicar um monte de coisa na minha carteira pro pessoal, acabei bagunçando com diversos ativos. Ora, duplicados, porque eu não precisava me expor com tanto isso, tanto para quem já está em SPY, não precisa de SPX. Falando dos earnings dessa semana, tem muita coisa aí para aproveitar também. A AMC promete aí uma alta volatilidade. Lemonade, geralmente a gente costuma, eu acho que já participei em um ou dois deles. Palantir, New, Coinbase. A Coinbase não tem muito database, é meio nova, né? Entrei em Roku sim e já saí, Eder. Tá postado até alguém, a gente pode dar uma olhada aqui. Fiquei com um pozinho só, né, Kézia? Ficou ali das compradas, né, em Roku. Tem só SoFi tem papel e também dá para participar. O Wish dá para participar. O Walt Disney tem earnings aí, ó. Grande Walt Disney. Fever, DoorDash. A DoorDash é o iFood daqui, para quem não sabe. Que mais? PagSeguro, da Wall. Acho que só. AstraZeneca aqui, ó. A Moderna foi mal, né? Acabou despencando. Vamos ver a AstraZeneca, como é que vai dar. Target é o mercado esse? Não, né? Qual? Target. A quarta é Target. Na quarta... Não, na sexta-feira mesmo. A quarta posição, digo. Não é o mercado. Isso aqui? É não Target, é a Target Supermercado, não. Ah, tá. Não? Não é TGT, não. É hospital. Hospedaria. A Hut 8 é mineradora de Krypton, na quinta-feira. E o Bito, hein? E o Bito? Tem uma Todo posição mundo... lá agora. Eu também. O quê? Todo mundo. Só falta você, Todo mundo Homer. montando posição na Bito. Não, eu Vocês já tô colocaram na posição na Bito. Vocês colocaram Então, posição todos em Bito. Então, todos nós temos. Todos nós entramos em Bito. Vai eu entrei em Bito. Só que eu entrei pequeno em Bito. Em Bito por um longíssimo prazo. A Kézia entrou bem baixinha também. Eu não paguei nada. Eu recebi uns $3 ainda. Minha Bito aqui é para 803 dias. Nossa. Bah. Por enquanto, estou armagando só prejuízo nela. Mas é que a Bito também... Olha lá, 157 doleta de prejuízo. Mas se a gente olhar aqui... Aqui tá 208, mas já teve uma rolagem que acabou abatendo aqui, ó, esse 51. Se a gente olhar o glorioso Bitcoin, ele tá paradinho também. Faz tempo que ele tá parado. Desde antes de lançar a Bito, ele tá aqui de lado. Né? Então ele ainda não saiu. Então, ainda não vai andar. Mas todo mundo acredita, né? Mas eu tô bem pouco exposto em Bito. Mas eu tô lá em cima. Entrei no segundo dia. Olha lá, entrei em topo. Não. E dá para ver que todo mundo acredita pelo preço das opções. É tudo caro. Exatamente. Isso mostra que o povo está acreditando. Vai comprar uma cola em Bito para ver quanto está. Foi. Eu financiei uma DJ Time Bomb com a venda de uma put. A put devia estar muito barata e quase não pagou a operação para alta. Mas pagou a operação porque ela era mais curta. Foi no dia que estava caindo um pouquinho. Ah, tá. Aí pagou. Eu tô bastante exposto em Bitcoin mesmo. Mostrando aí o que o Eder pediu a respeito da Roku. Acabamos levando aí $499. Olha que interessante, eu não tinha visto essa configuração de tela agora, com todo mundo aqui embaixo. Não tinha? Não. Eu também não tinha visto, eu vi o botão e apertei. Funcionou. Vai ficar melhor que fica em tela cheia. Deixa eu fazer um teste. Não. Se a gente subir, todo mundo já sabe que a culpa é do Homer. Se a gente sumir assim, a culpa é minha. Aqui são as posições de earnings, né? Então, essa 19 eu acabei saindo a 18, foi pouca coisa. Mas essa aqui deu legal, porque eu paguei 8,50 e recebi 8,55. Então a maior diferença está aqui. Agora, ainda ficaram as pernas compradas, se não me engano. Deixa eu ordenar por ordem alfabética.
RSR, aqui ó, Roku. Tinha vencimento 0 dias, né? Tem essa aqui para 5 dias, se ela ainda despencar. É um delta bem longe, mas sabe-se lá. Vai, né? Vai que. O que mais? O Márcio falou, Tesla para baixo depois do Elon Musk abrir a boca. Cara, Tesla, eu tô com uma dor. Eu teria transformado $30 ou $40 em 980, 970 dólares. E ela venceu 3 dias antes dela estourar. Nossa, olha, a dor de corno voltou para mim nessa operação. Eu acabei fechando essa semana para liberar buying power, isso eu fiz ao vivo, na hora do game, na Tesla, então não estou posicionado, mas o Elon Musk não é bobo, não. Ele vai procurar fazer o próprio dip da ação e depois comprar na baixa. Ó, vou mostrar, só deixa eu mostrar para o Márcio e para vocês a desgraça da Tesla. De novo as linhas do gráfico mostrando o que era para acontecer, tá? Então, essa linha aqui foi quando eu entrei na operação. E a linha de saída eu não cheguei a colocar. Essas duas linhas eram a minha trava. E ela estava aqui embaixo. Se não me engano, minha operação venceu aqui pouco antes desses dois. Venceu aqui nesse pequenininho aqui. E eu fiquei pensando em rolar. Não rolei. E 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias depois, se eu tivesse feito uma rolagem, eu teria ganho o exercício total da trava, com folga, e só vai. E era uma rolagem. Acontece, mano. Essas coisas acontecem. Olha o que o camarada aqui fez, ó. Faltando 12 dias, encerrou aqui no dia 29/10 as opções em CAR. Zerei toda a posição em CAR no dia 29. Nossa. Você vem aqui. Você vem aqui, ó, 25. Não, mas a tela não tá mostrando a coisa. Pera aí. Mostra aí no teu, vai. Aí. 29/10 eu zerei as posições. 29/10 foi aqui, nesse verde aqui. Vamos aproximar. Isso. Esse verdinho antes do vermelho. Isso, olha o que aconteceu 2 dias depois. Mercado tem dessas coisas, galera. Então, quer falar de dor de corno? Esquece. Olha, era uma travinha bonita. Eu paguei, acho que foi 35. Eu vou olhar aqui, peraí. Vou procurar aqui. Mas vamos combinar. A rolagem da Tesla seria uma coisa óbvia que você poderia ter feito. Agora da CAR não dava. Esse movimento aí não dava para ter previsto, não. Não, previsto não dava, mas nem imaginado. Porque se imaginar que a Tesla vai subir... Foi o que eu fiz em Roku agora, por exemplo. Eu poderia ter zerado só as vendidas, porque as compradas já não tá valendo nada. Daí você fica aberto à opcionalidade, entendeu? Só que eu fui e fechei a operação inteira. Olha só. 920 com 930. $1.000 de lucro. Eu paguei 37 na trava. Eu tinha 963 de lucro nessa trava se ela desse exercício total, que eu ia deixar dar exercício. Óbvio que eu ia pagar os $10 só para pegar o valor cheio, né? E aí saiu 30 de agosto, acho que foi quando eu montei ela aqui. Foi 30 de agosto. E aí foi. Aí agora a Tesla tá tão alto que qualquer operação nela tá acima do meu buying power, então eu não consigo operar Tesla mais. O Elon Musk vai colocar no eixo para você. Aí eu vou entrar. Espero que a gente tenha montado alguma coisa para baixo, que ela tava na semana... Ai, será que eu protejo as Tesla? Porque ela tava com quase 100% de lucro numas Tesla dela, 100% de lucro. Eu falei, 100% vende pelo menos metade então das suas Tesla, que aí você tira um pouco da dor de corno, né? E falei, monta lá uma borboletinha, que o Didi tinha montado uma borboleta lá, bonita. Se ela montou, vai dar risada, cara, porque eram uns $1.000 que botava no bolso se ficasse no platôzinho para baixo, e ainda tem toda a área da borboleta para remunerar ela para baixo. Vamos ver se ela montou, né? Vamos ver. Eu tô com essas desgraças. Ou outra que vai ficar com dor de cor na hora do game, a gente vê isso aí. Vai. Vamos lá para análise dos papéis. Vamos.
Eu quero dar o Luiz ele chegou a fazer o cálculo para mim, ó. Daria $30 mil por call. Meu Sério? Se eu Deus. tivesse. Acontece. Perdi Eu meu quero- café. Por É, outro eu quero- lado. Pode falar, Homer. Não, eu quero colocar como primeiro papel pro JJ dar uma olhada no Bitcoin. Não, eu ia falar o seguinte: por outro lado, fica mais uma lição. Nunca venda call descoberto, porque a gente tá imaginando que a gente poderia ter ganhado. Mas já imaginaram quem vendeu call descoberto? O cara que pensa, não, vou vender call ali em subir. Delta 30, Delta 20, lá bem o ATM, não vai chegar o ativo aqui, é um lucrinho fácil, o ativo tá de lado, ele dá esse estouro. Um 30 papel milão. qualquer e tal, não vai chegar, e aí? Não vender. É claro que vender ele não vai vender uma só, né? Ele vai vender. Não. Ele vai vender o quanto o buying power dele permitir. E vai Isso. perder Bom, vamos lá. quanto buying power ele tiver. Não, ele vai perder mais do que o patrimônio dele. Vai dever até a quinta geração, ficar devendo na corretora. E, ó. Quer dizer, por que Ó, que tá pra- no cantinho da tela? Tu vai sair assim? Não, aqui. Vai, Tô ficando de vai escorrer lado no hoje. cantinho. Ela tipo aprendeu JJ com quando alguém. era assim, né? Ela aprendeu com alguém, ó. Tô E o Homer? escondida. Vamos lá. Bitcoin. Ó, eu gosto de ver o gráfico de 4 horas do Bitcoin, tá? No gráfico de 4 horas, ele já deu aqui sinal de alta. Ainda permanece sinal de alta. Sinal de alta ainda permanece. Teve aquela correçãozinha, pullback aqui na média. Sinal de alta, setup 1, setup 1 e agora o setup 2, tá? Talvez eu só ficaria atento, né? Dá para se expor em pouca coisa, mas eu ficaria atento só para isso aqui. Vocês já até sabem o que eu vou apontar ali, né? O vermelhinho Cama. aí. Camazinha. Então, não entraria com tudo não, porque aqui tá falando para se manter fora e o RSI tá dando aí sobre evento, sobre compra. Então, entraria pela questão de setup, mas não são todos os indicadores que estão garantindo a entrada. Eu faria uma entrada bem personalzinha, bem na maciota. E para uma entrada mais longa, no diário, no semanal, mensal não, mas, enfim, diário ou semanal, diz alguma coisa? O oráculo? Então, geralmente ele dá no 2 horas, que é o que fez, e daí você vai aumentando o time frame. Clica 2 vezes na barra de preço que ele acerta, ele ajusta. Olha aqui, ó, 2 horas, olha que interessante. A quantidade de sinal de alta. Deu aqui um sinal de baixa, realmente teve a baixa. Saiu do sinal de baixa, daí ó, alta, não foi, alta, não foi, alta, não foi, alta, não foi, alta. Então ele tá dando diversos sinais. Chega no 4 horas, ele mantém o sinal, só que aqui ele reverteu uma média, né? No diário, ele ainda não começou a sinalizar. Ele sinalizou lá atrás, no dia 5 de outubro, e ainda permanece, tá vendo? Se eu for acompanhar só diário, ele vai falar assim, ó, saia porque já deu o que tinha que dar. Você entrou aqui a 48, eu tô falando que você sair a 62. Ou pelo menos fazer uma parcial. Mas não tem outro sinal, tá vendo? Sim. A gente tá tentando colocar com uma determinada antecedência aqui no de 4 horas, que é onde tá começando agora a dar esses sinais. Buscando aqui, ó, 3 sinais de alta. 2 sinais de alta acabou lateralizando, 3 sinais de alta lateralizando. Então, muitas das vezes, aqui aumenta a frequência, mas diminui a assertividade. Eu não tenho outras posições. Deixa eu ver aqui, ó, 3 sinais, daí ele realmente rompeu. Ele só ganhou quando rompeu a cama aqui. Entendi. Então tu vai ou não vai? Parcialmente eu iria. Por que eu falo que parcialmente eu iria? Porque a volta nas mínimas. Então, se você tiver uma continha lá na Deribit e quiser buscar uma comprinha aí esperando um aumento de volatilidade, capaz de você ganhar no Vega, entendeu? Ou mesmo na Bito. Ficou mutado, GG.
Parou de sair som aí. Eu já tô exposto na Bito, então. Mas o que o Dani falou é fato, dá pra se expor na Bito também. Aproveita que o valor nocional é bem menor. Interessante é que quem está comprado em Bitcoin nas corretoras e não está a fim de operar opções de Bitcoin na Deribit diretamente, pode ficar long em Bitcoin nas corretoras, na Binance, enfim, comprado na moeda e short na Bito. Uhum. Fica delta negativo na Bito, que aí se o Bitcoin cair, tu consegue alavancar com as opções na queda e se subir, tu ganha na moeda que tem em carteira. O Luiz está falando também do BTCC.B, da Interactive Brokers. Interactive. E só por curiosidade, para quem quiser no Bito, é mais ou menos 1,5 a relação. A relação é 1,5? É. Como assim? Por exemplo, se o Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares, você fazendo a relação, então, Bito é, acho que 66 pontos. Se você pegar o preço do Bito e o preço do Bitcoin, dividir um pelo outro, é mais ou menos isso, 1,5. Entendeu, não? 1,5 mil? Porque o Bito tá... É como se porque, ó, Não, se o pega Beto lá. fosse... 39,26. O outro tá 66 mil? Isso, mas pega o preço de sexta-feira, né? Tem que ser o preço de sexta-feira no fechamento, porque o Bito fechou na sexta, parou. O Bitcoin continua rodando. Tá, o Eu cálculo entendi, que mas é milhares, não é 1 para 5 só. Sim. Tá, não, o cálculo Eu que só o Dani peguei falou... 60 mil. Em vez do 1.000, eu peguei os 60 dividido por Tá, 39, ok. vamos supor. Agora está 63, então é 63 dividido por 39,26, mais ou menos isso. 39,26. Dá 1,5, 1,6. É mais ou menos isso. Uhum. Ok. Por exemplo, eu acho que o Bitcoin vai chegar a 80 mil pontos. O cara faz lá o cálculozinho para ver quanto. 80 mil dólares. Para ele ver mais ou menos, por exemplo, em que posição ele montaria a call dele. no Bito. Vou montar uma borboleta. Tudo bem que acho que só tem até 60 dólares de strike, mas para você ter uma ideia, né? Vamos lá, próximo papel? Vamos embora. Olha, XP. XPI. XP. Nada no diário, nada no semanal, nada no mensal. O Dani, que gosta de reversão à média, tá esperando um novo sinalzinho de reversão à média aqui. Outro? É ABNB. Isso aqui? Airbnb. Yes. Airbnb. Eita. Deu 72 na quinta-feira. Quem pegou. Eu não peguei. Mas, ó. Não foi por falta de aviso do nosso robozinho. Não foi por falta de aviso. Belo Ainda vou- earnings. Peraí. Pelo jeito. Agora o bonde já passou, né? Sim. Você pode acreditar numa possível consolidação dessa área de preço aqui. Tentar. A vol disparou? Como é que tá? Não vi. Olha. Meu, mundo em Covid, ninguém viajando, e o Airbnb reporta 1,22. Mas No ativo de 0,7. o pessoal tá viajando, DJ. Pô. Tanto aí quanto aqui na Europa. Falando viajando, notícia, apesar de eu não trabalhar em cima de notícias, mas segunda-feira os Estados Unidos agora abrem as fronteiras. Então, volta à normalidade. Boa. Ok. Essa semana você falou que tem Disney, né? Disney.
Só de curiosidade, por exemplo, eu aqui, a gente gosta bastante de Disney e a gente acompanha. Disney, eu acho que deve vir. O próximo earnings deve vir forte. Porque eles não reajustaram o preço de parque, então os preços do parque continuam caros, mas eles cortaram serviços e estão cobrando pelo serviço extra. E o pessoal está pagando. Voltaram os parques a ficarem ativos, porque até um trimestre atrás tinha alguns fechados. Então a Disney vai voltar a ter faturamento dos parques. Ela está cobrando esses serviços extras que antes eram grátis. Então você tem uma nova fonte de renda entrando. Com Disney Plus funcionando, então acho que vai dar porrada no Disney. Com aquele Pelo menos eu, se você entraria para cima. Dos streamers, do stream, né? Que os atores lá pediram indenização porque eles ganhariam parte da comissão, mas aí tava comissão de bilheteria e não da comissão do streaming. E daí eles entraram com o processo, acabaram arquivando o processo, perderam o processo. Não tem mais essa ainda. Eu acho que Disney é pra cima. Eu não tô achando um gráfico aqui, mas tem um gráfico interessantíssimo que eu vi no Instagram de alguém, tá? Então, dou até o mérito em quem achar e ver, que era o gráfico da Disney, do valor do ticket da Disney, subindo assim, comparado com as bolsas e comparado com inflação, comparado com tudo. É assim, skyrocket. A Disney tá aqui e os demais indicadores bem lá embaixo, sabe? Era o desenho de uma montanha-russa da Disney. Os pontos altos eram da Disney, os vales eram o quê? O Ibovespa? Pode ser a biqueira. Eu não sei onde eu vou achar isso agora. Tá. Olha... Enquanto então, isso, Nike. Vamos ver enquanto o JJ procura ali o tweet. Vai procurar, JJ, o tweet? Pode passar o próximo papel. Nike. Então, manda aí, coisa. Nike. Bonito. Nike é outra também desgraceira minha. Deixa eu ver. Ó, tá pra vencer aqui, ó. Vai vencer em 12 dias. Nike foi bonito também. Bonito não, foi feio, na verdade. Resolve, Homer. Foi feio. E dá pra mostrar aqui no gráfico. Se quiser botar minha tela, foi interessante. Agora não deu entrada. Deu entrada lá atrás, desde então. E eu entrei. Não pediu pra sair. Não, a entrada que ela deu foi na... Ela tava aqui no topo. Chegando aqui em cima. Ela não tinha começado a cair, se não me engano. E aí, o que eu fiz? Vou apostar numa trava de baixa input para fechar esse gap aqui. Então, ela viria, teoricamente, até 134. Aí eu apostei, eu vou meio do gap. 142, 145, aqui eu já saio. Só que eu subestimei esta linha, a média de 200. Aí eu tava com a trava montada, estou com a trava montada, uma simetria sensacional, linda, $460, quarentinha para entrar. Ela bateu na linha e voltou. E não fechou o gap. E quando ela bateu aí, não dava para sair com lucrinho? Ela não tava com muito lucro. Aí é que tá, o mercado não tava acreditando na queda. Tinha sim, mas tinha $8, $10 de lucro. Eu não ia fechar com isso. Aí eu pensei, vou esperar ela dar uma quedinha. Se ela rasgar essa linha aqui, ela vai dar uma volatilidade, vai dar um pulinho. Não, ela bateu 1, 2, 3, 4 dias batendo. No quinto ela já subiu, o sexto dia foi e tchau, abraço. E você não pensou assim, não tentou achar qual foi a última vez que ela rasgou a média de 200 para baixo? Nenhuma. Pois é, porque agora ia. Só aqui, no maravilhoso. Então foi essa. Porque agora ia, né? Minha outra desgraça. Teve a Tesla, teve essa. Agora tem o SPY, que eu tô com as borboletinhas montadas e ele passou. Mas assim, não. Era borboleta em qual? Sim, sim. Então faz Paraná. Sim, mas para fazer o Paraná eu preciso dobrar as borboletas. Eu precisaria de um buying power de mais de $1.000 para poder fazer, entendeu? É SPY? Eu não tô fazendo um Paraná em Ford. Exato. Eu ia te falar. Por que não pegou um Fordzinho aí? Se eu tivesse com uma Fordinha, um Paraná era fácil, mas agora vai fazer Paraná em SPY. Vai querer ser grande, tá? Eu cheguei a simular, eu botei ali a vendida na ATM,
mais 2 compradas aqui no caso, mais 2 compradas na frente, Ó. e as 2 da primeira borboleta seriam as 2 compradas da outra ponta. Beleza, o gráfico ficou lindo. Vou até ver se eu consigo botar aqui, que eu acho que não vai dar. Ah, vai dar sim, peraí. O Márcio falando que depois do último ano da Nike, ele virou cliente assíduo da Reebok. Nunca mais piso dessa loja. Aqui, vamos ver, ó. 12. Essa aqui. Não. Se quiser botar minha tela aí, tô cortando aqui. Ó, aqui é como tava. Aí eu podia montar, né? Botar mais 2 vendidas aqui. Eu tô com essa aqui em 12 dias. Então vamos montar na mesma. É 15 dias que tava. Então vamos botar 2 vendidas aqui. Essa aqui a gente tira fora. A vendida da primeira. Sim. Essa aqui sai. E fica mais 2 compradas aqui. Do mesmo DTE. Então, para 15 dias, a gente compra. Vamos botar uma aqui. Pronto. 2 aqui. Ficaria algo assim. Eu não lembro qual era o strike dessa aqui. Mas ficaria bonito, pô. Sensacional. Ah, aqui é 4. Tá aqui o erro. Aí, agora sim. Agora sim. Agora sim. 2, 4, 2. Montei um Paná. Fiquei com as 2 compradas. A vendida veio para cá. Fechei essa e boto 2 aqui. Lindo gráfico. Olha o Buy Power. Vai pagar. Olha o Buy Power. Não dava. 19 mil dólares para montar. Não tinha como. Aí fica chupando dele. Aí eu tirei tudo. E montei assim. Fiz uma borboletinha humilde aqui. Pagando 6 dólares. E deu. Pensa, e da próxima vez você faz em Ford, tá? Eu fiz em Ford. Ford eu ganhei. Eu fiz a estratégia que o JJ mostra na hora do game e tudo. Fiz a time bomb, regulei o delta com o ativo, tudo bonitinho. Ela foi subindo, eu fui ganhando. Depois eu fechei os papéis, legal. abandonei a estratégia, deixei delta positivo e ela foi. E tinha liquidez pra fazer isso? Tinha. Não, fechei com lucro. Legal. Melhor que vale, então. Olha aí, tá compartilhado aí. Disney versus S&P. De 1979 até agora. O pessoal não vê que o preço está subindo mais do que deveria, mas vamos embora aí, só vai. Vamos lá, próximo papel. Amazon. Eu tô falando demais. Pô, a Amazon é outro que não tem ticket para entrar. Eu não tenho patrimônio para entrar nisso. A Amazon deu um retorno à média e desde então a gente não foi estopado. Mensal. Isso no mensal. No semanal, setup de alta permanece. Isso foi dado lá em julho, desde então. E aqui foi dado no dia 15 de outubro a alta na Amazon. Mas esse candle aqui me assusta um pouco. Eu não entraria agora. Qualquer coisa, porque vai dar bem no gap ali, ó. Tá bem baixinho teu microfone, JJ, teu áudio. Não... Acho que ele tá de um lado e tá olhando pro outro. Eu não entraria não, porque o que ele tinha que fazer de fechar de gap, se eu fosse entrar, eu esperava um pouquinho mais e pegava a tendência. Não tô muito confiante, não. Mas Amazon é Amazon, né? No longo prazo você pode segurar aí sem problema algum. IWM, Russell. Antes do JJ ir para outra, algum de vocês aí nos comentários ou dos que estão aqui presentes sabe qual é o que está acontecendo entre a Blue Origin, a SpaceX e a NASA? O Jefinho colocou no Twitter lá uma resolução, alguma coisa que saiu de um juiz, uma decisão favorecendo a NASA e a SpaceX. Não consigo entender o que era o processo. Alguém sabe aí? Se alguém souber, bota nos comentários aí para eu entender, porque eu não entendi. Mas sei que tem alguma coisa aí entre essas três. Tá rolando alguma coisa, uma treta. Tá rolando alguma coisa. Talvez seja por isso que o papel tá de lado. Vai saber. Sim. Russell? Bora, DJ. IWM. O IWM é o Russell, né? Eu costumo acompanhar esse papel de perto.
Então, aqui tá no diário e não deu setup 2 lá atrás, né? No dia 21 de outubro, ainda permanece. Mas se eu colocar aqui, ó, houve uma quebra de suporte e resistência. Ele estava lateralizado durante um bom tempo. Veio e rompeu. E eu acho que agora participa do rally de final de ano aí, né? Então, Nessa ó, eu tô tô. falando dessa consistência desde janeiro de 2021. Então, ó, ele ficou andando de lado o ano todo. Essa daí eu entrei. Entrei numa borboletinha também pra alta. Uma time bomb. No semanal ia ter passado raiva, porque ele apontou a alta aqui, ficou consolidando e agora tá confirmando a alta. Ó. Olha o tempo, né? Em semanas aí que o cara ficou passando Então, raiva. exatamente. Mas, olha que interessante. No mensal, é setup para alta. Configurou o nosso setup para alta. Atentar, lembre-se sempre desse sinalzinho aqui de disposição do cama. Isso aqui costuma preocupar um pouquinho, né? Então, Sim. é isso. Qual outro? INTC. Intel. Intel. Setup 1 para baixa, confirma a baixa no mensal. O semanal já estava em setup de baixa ainda, permanece em baixa. No diário deu um retorno à média, já bateu na média. Sairia agora no retorno à média. Mas para mim ainda esse cara é down. Downtrend. Sim. Twitter. Twitter. Diário deu setup retorno à média. Não retornou à média, mas já deu sinal de baixa. Semanal confirma a baixa. E no mensal ainda não disparou nenhum sinal. Certo que no mensal também tá vermelhinho a linha aí, né? Uhum. E o setup de alta já deu saída. Já. Então, aqui tá indiferente, mas no diário, no semanal, já acusou abaixo. Agora, se você olhar o TTM Squeeze, esse cara aqui ele pode formar mais um candle menorzinho e depois começar um Calma ciclo, possivelmente Tira um nós da ciclo de frente, baixa aqui. ô Merão. Aí. Vai lá. Ele pode continuar esse finalzinho de ciclo aqui e iniciar a baixa aqui, ó. A linha 0 tá aqui. Vejamos, né? AMC. Pô! Nossa, até que subiu. $41, nada no mensal, nada no semanal, nada no diário. Me parece aqui que deu um setup 2 de baixa, mas foi estopado logo. Foi. O Warnes é agora, amanhã, capaz? 8 de novembro. É amanhã, depois do pregão. Pode ser que suba, né? Como tá a vol dele? Aqui tá falando que tá nas mínimas. Ah, não, tô olhando TTM Squeeze, desculpa. Aqui. Ah! Aqui. Aumentou um pouquinho com o Earnings, mas muito distante daquilo que era na época de short squeeze. Uhum. Sim. Esqueceram no papel. Podem reavivar, né? Podem, baixa, aproveita e compra. Vaquê, né? Não custa, né? Fazer uma fezinha. Bilhetinho de sorte, né? Vamos lá. Fazer uma fezinha aí, ó. Vou anotar. AMC. Agora PayPal. Vol nas mínimas. Coloca que não é uma indicação de compra, hein, gente? Eu boto aqui. Vai, vou anotar minha fezinha. Fezinha. Mega cena do fim do ano. Ah, pô, 41. Eu vendi as que eu tinha 19.
Faz Tinha tempo, comprado a Melhor. 15. Ah? Tá, faz tempo, meu. Faz? Foi Foi quando a Amazon falou que fechou o contrato maio? lá. Maio? Foi. Tinha comprado a 15 e vendia 19. Tá bom, vendi no lucro. Agora tá 41. Ai, ai. Por essas aí, de papel, do papel mesmo e não das opções, é que quando eu me abraço num papel que ele tá perdendo, azar. Virou opção, é valor perdido. Ou é zero ou é lua. Eu vou deixar. E aí eu fico casado com o papel para não passar por esse problema, porque eu fecho e ele sobe, eu compro e ele cai. Então agora eu compro e eu não fecho mais essa merda, deu? Agora Eu vai acho que ficar você tá pra falando sempre. de um monte de gente que tá aí Bovespa desse jeito aí, sabe? Buy Vai and ficar. forget. Eu quero ver quem tá em Bovespa, quem tá em AWZ, né? Desde o topo de 2000 e sei lá o que, 2008, acho que era. 2008. Nunca mais voltou, né? Deus me livre. É, a Daniel, opçãozinha tá Daniel tem cara, viu? afinidade com MC. Da MC. A opçãozinha tá cara, viu? O que Minha ia dizer? travinha de Não alta tô que ouvindo. tive que sair no preju ainda. Ah, A não, opçãozinha Dani. tá cara. A volta baixa, mas o que é baixo é relativo, porque Não, o baixo Ivy Rank comparado tá com. baixo. Não, o Ivy Rank É, tá baixo, mas exatamente, mas a vol Tá tá bem caro. carinha, ó. Tá bem ainda mais carinho com pra se earnings. posicionar nela. Então, ainda mais com earnings, DJ. É, a fezinha não vai rolar, não. Deixa eu ver aqui um Delta 30 na call, tá 2,14, um Delta 30 na put, tá 2. Então a DJ, put isso é legal pra dar uma aulinha pra quem estiver assistindo. O que é uma vol alta e o que é uma vol o baixa. skill, o skill de volatilidade tá pouca coisa a favor da put. Vê, ô Merão, você tá com a tape aberta também, né? Vê um papel aí na casa dos 40 e compara o Delta 30, por exemplo, o valor da opção, para o pessoal ver a diferença de volatilidade entre papéis de valor próximo. Um papel com o Ivy Rank de 40? Não, com o spot price. Hã? Ah, o Spot Price. price. Ah, o FXI, por exemplo, tá por aí. Eu acho. Melhorou o mic aí? Ó. Não, o teu tá ok, Dani. Tá bom. Plug. Plug é um que tá 38 Vai no 37. FXI. F. Bank of America, 47. Isso. FXI. FXI. 39, vai lá, abre a opção e mostra a diferença só para o pessoal ver no mesmo vencimento, Ó, 40 papel dias. mesmo valor. Delta 30, 56 centavos. Beleza? 40 dias. AMC. 30 dias. Delta 30. $3. Pronto. Só para o pessoal entender. E o Ivy Rank de AMC está em 8,5, o Ivy Rank de FXI acho que estava 30 e pouco. Então, 32, a gente olha a Ivy Rank, olha o Ivy Index, como é que a gente olha? Eu costumo olhar os dois, porque às vezes acontece essa distorção. Do Ivy Rank tá baixo, mas da vol implícita tá alta. O que você tem que notar é o seguinte, o Ivy Rank é a referência do papel com ele mesmo. Então, vamos lá. Eu estou falando aqui da AMC. A AMC, ela está com a Ivy Rank baixo porque ela passou com um short squeeze. Mas a volatilidade do papel como um todo sempre foi alta. Sim. Então, se você pegar o quanto a variação desse papel ao longo do tempo comparado com o FXI, apesar dos preços serem similares, você vê que o FXI
movimenta bem menos do que o MC. Uhum. Só para acho que é uma boa comparação. Porque aí você vê, por exemplo, se achasse um papel com a vol implícita mais baixa ainda, você vê que, por exemplo, não você vai pagar. Ah, eu vou vender uma put. Ah, se vender a put no Delta 30, vou receber $20. No outro, você vai vender no mesmo Delta 30, o papel mais ou menos na mesma faixa de range, e você vai receber $300, entendeu? Então você tem um prêmio muito maior, mesmo sendo papel de mesmo range de preço. Isso. Resumindo, todo mundo resolveu fazer uma fezinha na MC, não vai rolar. Não, vocês desistem muito fácil. Eu vou deixar vocês falando aí e vou pensar em algo. Tá bom, mas vamos lá, olha o próximo. Butterflyzinha, o próximo DJ. Não dá pra montar uma PayPal. butterflyzinha? Recebendo Não. crédito? Posso botar a tua tela aí, DJ? Não. Tá vendo onde vai a fezinha? Não vai rolar pezinha. Vamos olhar o PayPal? Homer, mostra o PayPal aí, vamos olhar. Vamos ver o PayPal. Faltam poucos papéis. Eu não tenho acesso à tela do TradingView do JJ. A gente faz mais uma análise técnica e depois o JJ mostra os indicadores ali. Mas a tendência aqui é queda. Bateu na primeira, tentou, rasgou. Essa aqui é de 400. Mas está com volume de venda gigante, olha isso. Uau! Olha esse volume aí. Nossa. Ó, coisinha, Bom. E tem earnings agora, rápida aqui, amanhã. ó. Daí eu vou pro PayPal. O problema é isso aqui, ó. 4.200 é um monte. Tira a put vendida. Quanto que paga se você tirar a put vendida? Porque você só está recebendo 37 centavos. Eu prefiro assim. Concordam comigo? Ó, o buying power ficou menorzinho. Uhum. Perder esse dinheiro aqui. É pozinho. Quer dizer, não chega a ser pozinho por $86, né? Não é uma fezinha barata. E o DT, 12 dias? Uhum. E é pro earnings, porque ele vai. A gente tá achando que ele vai arrumar pra algum canto aí nesse earnings, entendeu? Você pôs. Eu não consigo ver, eu tô na tela pequena. Vendeu 4 e comprou 5, né? Isso. Back ratio aqui. E se eu fosse, eu vou exagerar aqui, mas se eu fosse fazer o seguinte. Ó, vou exagerar, tá? Essa volta é menor do que essa. Vou fazer uma zebra vendendo. É operação de débito, tá? Então já tá ciente que vai sair pagando. 2 e esse cara aqui, 1. Não, contrário. A vendida 1. Comprada 2. Aqui, 92 delta. Ó, $1.000. Só pra ficar positivo no papel. Então como se tivesse com 100 ações. Com o detalhe. 93 ações. Então, Aí eu acho 12 muito. dias. Oi? Ô, DJ, você colocou o DTI diferente nessa zebra. Eu sei. Foi de propósito? Tá. Você Essa apagou volta as maior do que essa. Entendi. E eu ainda rolo esse cara aqui. O que você ia dizer, Dan? Então, que ainda tem esse detalhe. Se subir e morrer antes dos 43, você ainda fica com a callzinha seco.
por mais uma semaninha. Mas a subida que a gente espera seria, tipo assim, teoricamente, se subir um montão, vai ser exercício na call de 37. Vai sobrar uma call seca. Sim. Como a ideia era uma fezinha, eu acho que a outra, comprada 5, vendida 4 é mais interessante. Porque também pode ser que suba. Vamos ler aí o nosso representante canadense aqui. Uma put no vencimento 12 dias, vamos lá. 12 dias. Put de 39. Comprada. 39, 42, 44. 42 vendidas. Uma put 44 comprada. Isso? Isso. Oh. Aí é uma fazinha. Aproveita a vol alta. Bem posicionada. Vamos. E vende 3 papéis. Jesus, esse cara é um gênio. Onde você aprendeu essas estratégias aí, velho? O problema é que é hard to borrow. Mas podemos tentar. E é hard to borrow? O seguinte. Vamos lá. Deixa eu responder ao Juliano. Consigo fazer day trade nessa corretora com futuros? Consegue, sim. Lembrando que o buying power para day trade você tem que ter $25 mil na conta, independente de qual corretora que é. 25 mil de saldo, né? Se ele começou a operar, tomar um loss e foi para 24.900, já entra cai no PDT. DTT. PDT. Agora, vamos lá. Gostei. Salvo esse cara aqui. Eu só não gostei da ideia de ficar vendido nesse hard to borrow. Será que a gente conseguiria fazer alguma coisa em call? Vender no volatilidade e comprar o papel? Então, ó, vamos salvar. Bom, não precisa nem salvar, tá marcado aqui, ó. Eu vou tirar. E a gente tenta ver alguma coisa em Broken Wing Butterfly para 12 dias. Com um delta negativo. Tira a gente daí, Melão, que aí a gente consegue ver o valor da... Volta para lateral, Rony. É que a tela fica pequena. Tá bom, sim. Respondendo para o Astronerd, exatamente. Um contrato de opção são 100 papéis. Não é que nem no Brasil. Então, o mínimo ali que o GG está operando é um contrato que equivale a 100 ações. No Brasil, em alguns papéis, dá para comprar menos do que 100 opções. Mas nos Estados Unidos, não. Um contrato sempre com mínimo de 100 ações. Que equivale, no caso, a 100 ações, né?
Ô, Romero, alguém tinha te respondido o negócio lá da NASA e da empresa Sim, do Elon eu tô Musk? só esperando finalizar as análises aqui para eu colocar ali a resposta do Márcio. Aham. Mas eu vi ali que ele respondeu. Não achei nada aqui não, mas talvez a gente faça esse... Eu gostei dessa aqui também, Márcio, ó. Essa ficou boa. Era aí. Eu gostei dessa aqui. E dá Mas, pra se expor, se é pra se expor positivamente, pra se expor com maior delta e maior teta. mas eu posso te falar uma coisa? Entre essa de 1,65, a primeira que você fez era 80 e poucos dólares e o máximo profit era infinito, porque já tinha uma a mais comprada. Da onde? A primeira que você fez, você comprou 5 caldos e vendeu tudo. Você comprou 5 e vendeu 4. Ela custava 80 e poucos dólares. Metade do Você tá preço falando dessa. back ratio, né? Sim, porque ela custava metade do preço dessa e a probabilidade, o max profit era infinito. Será que esse papel vai ao infinito? E além? Eu tô pensando no valor investido e a probabilidade de ganho. Ah, mas a probabilidade do outro era ínfima. E o buying power bem maior, porque o back ratio na conta margem, ele vai chamar o vértice da... Era 500 dólares. Então, Sim, claro, essa aí você vai pagar mais e o ganho... A Kézia vai saber responder essa melhor do que eu. Quais são os que tem menos? É Ibov, Bova 11. Bova 11. Tem alguns papéis... Ibov é de 1 em 1. Sim. Mas peraí, ele tá falando... Ou descomplicando. Você tá falando... menos de 100 em opções, tá certo. Isso. Tem alguns papéis que de vez em quando eles tipo, dão para os acionistas 1 ou 2 papéis, pouquinho, e aí de vez em quando alguns papéis permitem. Esses dias tinha um, eu não tenho certeza se era o Bradesco, mas é raro. É só algum que por acaso eles tenham dado ações, tenham dado papéis em menor número para os acionistas e eles permitem vender. É raro. Em opções, acho que é só a Bova mesmo, só STF. Acho que é Bova e Ibov, né? Uhum. O Ibov é 1 em 1, só que a opção é cara. eu não tenho buying power aqui nessa conta, mas a ideia... Aí você vendeu. Eu posso ficar, redear metade aqui. Eu não vou ter buying power. Mas redear metade aqui, ficar vendido no papel. Amanhã você vê na hora do game. Uhum. Você vai liberar alguma coisa. Já temos operações aí para fazer na hora do game. O nosso representante que sempre bate cartão lá, Márcio Mendes, ele pode me lembrar de ver essa operação aqui em AMC. E quem quiser acompanhar a hora do game, que hora que acontece amanhã, DJ? Tirar esse card aqui. Acontece às 10h25 do horário de Nova York. É 11h30, gente. 11h30 Brasil. Não mudou o horário. É amanhã. Mudou o horário. Amanhã muda? É amanhã que a bolsa vai até às 6? Isso, a partir de amanhã e Bovespa até às 6. Vai ser mais 1 hora sofrendo até tocar o sino aquele. Do final do ringue. Ok. Mais papéis aí pra gente avaliar? Ou o pessoal com dúvidas aí? Vamos aí. Tem algumas perguntas aqui legais para responder. O Astronerd perguntou: com R$1.000 hoje na Tasteworks, o que dá para montar? R$1.000 hoje? R$1.000 ou $1.000? R$1.000, ele falou, dá $180. Essa operação aí que o Márcio tinha colocado tinha um buying power, precisava de 65. 65, né? Então já dava para montar essa operação com R$1.000. Sobrava ainda dinheiro, né? Você consegue fazer. Então, mas... Ford, Macy's,
que tem lá um valor nocional de $10, 15, $20, você consegue fazer algumas operações. BTBT, que é relacionado a Bitcoin, por exemplo, tá lá nos $10. Ou dá para fazer o que eu gosto de fazer. Operações em papéis grandes, mas bem OTM, com uma simetria grande. Tu paga pouquinho e pode ganhar bastante. Tipo a operação em Tesla que eu falei no início da live. Não Mas sei se a já tá melhor, aqui. a melhor coisa que vocês têm para fazer é o seguinte: Astronerd, você vai no YouTube, digita Dual Market, pega esse cara aqui, se inscreve, ativa o sininho, depois digita aqui, ó, mínimo para investir, Dual Market. Pega esse vídeo aqui, ó, que daí tá bem explicadinho em 10 minutos, passo a passo para ti. Isso aí. Olha, vamos terminar. Só falta 3. O PayPal, que a PayPal gente já tinha foi. olhado o gráfico, estava para baixo, Já mas não foi. olhamos o robô. Não, o PayPal eu olhei só na análise técnica ali, eu não A tinha gente queria ver o robô, se deu algum sinal. TradingView. Deu setup de baixa no dia 27 de outubro e continua. Uhum. No semanal deu setup de baixa na semana passada e ainda continua. E no mensal não deu setup algum, mas atentar aqui para não exposição na alta. Então não tem nada no mensal, mas diário e semanal tá falando para sortear o ativo. Sim. Bova 11. Short PayPal. Biqueira. Acho que Bova tá falando para sortear o ativo desde 6 de março de 2020 e desde então não sai do ativo. De março de 2020. Isso. Oh my God. Eu acho que eu vou fazer zebra mais não precisa. Desde então não falou para sair do ativo. Próximo. O próximo, estamos acabando. Roku e o menino faixa. Alguém tinha pedido uma trave moderna. Roku deu baixa no diário, na quinta-feira, dia 4. No semanal, deu baixa lá no dia 13, ainda permanece. E no mensal, nenhum sinal. Deu retorno à média. Lá atrás, não foi estopado e continua. Isso. E moderna. E aqui no TTM Squeeze, cadê o meu? Aqui, canetinha. Ele está terminando um ciclo de alta aqui, pode vir a começar ir buscar aqui a média que foi indicada aqui. É o que temos em Roku. Próximo. Moderna. No mensal deu retorno à média, permanece. Semanal deu sinal de baixa nessa semana e nada no diário. O RC tinha falado uma put e uma trava de baixa, mas não deu no robô não, né? Não entendi. Deu sinal de baixa porque o RC tinha pedido na moderna. Deu no semanal e no mensal. Não, retorno à média no semanal, retorno à média no mensal, no semanal deu sinal de baixa. Ah, ok. Acabou? Alguém tinha pedido Ethereum. Ethereum e BBDC4. BBDC, acho que foi o Éder falou da situação que tu estava dizendo dos papéis que permitem. O banco, eu acho que é esse aí que estava dando para comprar a opção picada. Isso, acho que ele se referiu a isso. E no gráfico de 4 horas. 4 horas atrás deu sinal de alta. Retorno à média já bateu o sinal. A princípio alta no Ethereum. No diário tinha dado sinal de alta até agora, permanece no dia 2. No semanal
tinha dado sinal de alta no 18 de outubro, ainda permanece no Ethereum. E no mensal, nada aqui, falando só para regular a exposição. Qual mais? Então é só. Ok. Ok, já passamos aí de... Astronerd perguntou sobre bons treasuries. Mas aí você vai comprar as treasuries, Astronerd. Porque... Olha que interessante, nosso querido Fausto. Dá uma olhada em eBay aí, JJ. O que dizem pro Fausto no semanal? Fausto vai aparecer no domingão, hein, em breve. Em breve ele vai dar as caras aqui. eBay, nenhum sinal dado no semanal. Princípio nada aqui no semanal. No diário, já tá num sinal de baixa, ainda tá valendo. Nada aqui. E no mensal, nada também. Mais algum aí? Tem um comentário dos investidores, fala CHPT e outras similares deverão subir com a aprovação de 1,2 trilhão do pacote do governo federal. As holdings. Bom, nada no mensal. Eu, particularmente, não gosto porque não tem dado o suficiente para avaliar aqui. E é mais um daqueles papéis que teve short squeeze, voltou. No semanal, tá dando sinal de alta. E o TTM squeeze está perdendo a força vendedora. Então, quem ficar long no ativo vai se dar bem aqui, ó. E no diário, já tinha dado sinal de alta no dia 25 de outubro e o outro no dia 19 de outubro. Desde então permanece alta. Então, a princípio, CHPT é alta. De acordo com o nosso robozinho. Frenético. É isso aí. JJ, põe o comentário do Márcio explicando o negócio, a treta da NASA e a empresa aqui do Elon Musk. Aí, ó. Era isso que eu queria saber. Eu sabia parte que tinha tido uma treta, mas não sabia o que era. Então o juiz federal rejeitou uma ação movida pela Blue Origin, o Jefinho, sobre a concessão da NASA de um contrato de aterrissagem lunar. Então tá, nós vamos para a Lua. Só que nós, né, quem vai operar vai ser a SpaceX. E o Jefinho queria a vez dele, então. Entendido. Muito obrigado, Márcio. Isso aí. Maravilha. A Cat pode se beneficiar do pacote do buy. Caterpillar? Ué. Cat é Caterpillar, né? É. Tá na média de 200 aqui. Deu sinal de alta, permanece na alta desde o dia 28 de outubro. No semanal deu alta na semana passada, depois desse doji aqui confirmou. E no mensal, clique 2 vezes, não tem nenhum sinal. Tinha dado a alta aqui, mas foi estopado. Permanece. Então no mensal não há nada, mas diário e semanal tá falando alto aqui. John Deere também. D-Tech. Não. Ah, não, desculpa. John Deere. É DEE mesmo? Eu acho que era.
Ele escreveu assim. Vê se é J aí. No Brasil ela é DEEC34, talvez DEEC. Mas ela tá zero. Não. 981. DE é o estoque, é o código dela. Foi earnings, foi acho que a semana passada. Isso, Deere Company. Nada no semanal. Permanece sinal de alta dado no diário. Alta no mensal. Com esse controle aqui. Só. Maravilha. Amanhã tem o quê? Me diz aí, o que tem amanhã, Kézia? O treinamento Jedi vai se iniciar amanhã. Queremos ver todo mundo lá. O que é treinamento Jedi, Dani? Pô. Sei, eu não sou do marketing, eu sou só aluno, eu sou só Quem é o nosso JJ Dai das opções? Quem é o nosso Jedi? Ele vai comprar um sabre de luz. Estou ali, ó. E ele vai chegar na live com um sabre de luz, uma máscara talvez, do Homem de Ferro, ou Darth Vader, não sei de que lado da força ele vai vir, embora não tenha nada a ver um com o outro, mas né, ele tem a máscara do Tony Stark, então ele pode vir com um sabre de luz, e aí faz um misto, o martelo do Thor na outra mão, enfim, né? JJ, o que é o treinamento Jedi? O que tu vai ensinar nesse treinamento, JJ? Bom, vamos lá. Aqui o nível é outro, já falo desde já. Então vai ser um treinamento gratuito e eu vou passar o que há de mais avançado aí nas opções e como eu costumo operar com olhando somente para as gregas. O pessoal fala que grega não importa, vamos ver se não importa. Aqui a gente opera e ainda mostra a boleta. Não só a minha, mas os alunos também acabam fazendo isso aí. Então, quer aprender o básico de opção, quer aprender o intermediário de opção, tá tudo de graça. Vai lá aqui mesmo no YouTube. O Dani já está preparado para o treinamento amanhã, tá bom? Aqui mesmo no YouTube, olha lá no meu canal e tem o treinamento, nesse mesmo canal que você está acompanhando agora, tem o treinamento gratuito, o básico, beleza? Então, já a primeira aula eu já vou falar de Black Souls e já vou começar a falar das gregas. Tá? Na segunda aula a gente já vai falar de estratégias, como montar, em que momento montar, com vol baixa, com vol alta, com direcional para baixa, com direcional para alta, sem direcional algum, como se beneficiar do Volatility Skill, e daí na terceira e última aula operando, a pele em risco, nada diferente do que eu faço como meu ganha-pão aí e acabo ensinando para os demais. Então aqui é alto nível. Quer sair Jedi? Gratuitamente você tem acesso a essas 3 aulas aí, que serão nos dias 8, 10 e 12, beleza? Então, novamente, não tem conhecimento algum ou tem um conhecimento muito baixo, aproveita, faz a maratona que tá aqui, vai lá na nossa playlist, tem lá o curso de opções, é gratuito, assim como o Jedi também vai ser gratuito, e vem aí pro lado lucrativo da força, tá? Mas não fique boiando no Jedi, já venha sabendo aí que é algo alto nível, tá bom? Agora vamos aos detalhes técnicos, o tecniquez, porque como eu falei no início da live, os bastidores é o onipresente aqui. Como é que tu faz para participar do treinamento? duomarket.com/treinamento. Simples assim. Vou até colocar aqui embaixo. Aqui. Simples assim, ó. duomarket.com/treinamento. Fácil. Só isso. duomarket.com/treinamento. Faz o cadastro ali, vai entrar num grupo de WhatsApp, que é onde a gente está mandando tudo. A live de amanhã não vai ficar pública. A princípio, ela não vai ser pública, vai ser somente para quem está no grupo de WhatsApp. Então tem que entrar nesse endereço, se cadastrar, estar lá no grupo para poder receber o link da live e poder ver ela. No canal público não vai aparecer. Nessa live o GG vai ensinar tudo que ele já falou, não vou repetir, né? Então, e além disso, lá no grupo do WhatsApp a gente está mandando conteúdos iniciais.
Então, a nossa intenção nesse treinamento é fazer o caminho completo. A gente está ensinando desde o início, abrir conta em corretora, mandar um dinheiro, entender o básico de opções no curso que tem gratuitamente no YouTube. O JJ vai fazer o treinamento. Então, a gente vai ensinar tudo para que gratuitamente a pessoa possa entrar nesse treinamento e terminar ele operando. O JJ vai entregar tudo que precisa para poder operar. Então, na terceira aula do treinamento, tu vai ter condições de operar, de abrir operações no mercado americano, tendo a conta aberta, tendo dinheiro na corretora, entendendo o básico de opções, entendendo alguma coisa sobre estratégias e entendendo o que ele vai ensinar nesse treinamento. Então, não é só uma live, não vai ser só lives gratuitas para poder mostrar alguma coisa. Não, é um curso. Ele vai ele vai entregar um conteúdo completo, um curso. Poderia facilmente ser vendido, mas ele vai entregar gratuitamente nos dias 8, 10 e 12, conhecido também como segunda, quarta e sexta da semana que vem. Então, estejam ligados e no grupo acessando o endereço que está aí embaixo. Beleza? Isso aí. Dani já está preparado? Cadê sua arma, Dani? Ah! Muito bem, se preparem. Show de bola. Considerações finais, porque já passamos aí de 1h20 de programa. Vocês gostam de falar, hein? Tá bom, o povo gosta. Acho que eu falo demais também. Eu fico falando, contando minhas histórias. Eu tô esperando o Bitcoin explodir, que eu tô, enfim, posicionado aí. Aí é aquela coisa, se der bom eu falo o que aconteceu, se não der bom eu fico quieto, porque o cemitério dos perdedores é silencioso. Aí eu vou ficar quieto. Tá bom. Aguardem. Mas é isso, pessoal. Eu vou começar então as minhas considerações. Agradeço a presença de todos. Estejam presentes no grupo de WhatsApp, estejam presentes aqui no nosso canal, estejam presentes no grupo do Telegram, estejam presentes com a gente, porque a gente está sempre passando conteúdo, passando coisas, muita coisa gratuita e tem muito projeto novo vindo aí. Tem muita coisa para mudar, muita coisa diferente. A gente não para de pensar em coisas novas. Eu sou um chato das ideias e eu estou sempre dando ideia para mudar tudo. Dia a dia às vezes não gosta, mas às vezes ele gosta das ideias. Aí eu fico dando ideia. É que ele nunca dá ideia pra ele fazer as coisas, é sempre os outros fazer as coisas. Tive uma ideia, JJ, você pode fazer isso. Exato. JJ, tu podia dar um curso inteiro, segunda, quarta e sexta, falando essas coisas, o que tu acha? Tá bem, vamos lá então. Então é isso, pessoal. Nos vemos em algum próximo domingão, não sei se no próximo eu apareço, vamos ver. Mas tem um dado bem importante que o Fausto deixou aí, ó, porque dessa vez eu não pedi e fugiu a regra, ó. Poxa. Congela a tela, deu minuto de silêncio. A gente tem que começar a fazer uma coisa diferente. Eu vi que a gente começou as considerações e já caiu o número de pessoas vendo a live. A gente pode fazer as considerações e no final, antes de dar tchau, larga um ouro para quem ficou até o final. Quem ficou vai ver. Quem não ficar até a hora de cortar a live não vai pegar o tchau. Não vai pegar esse ouro no final. Ok. Kézia, Dani? Então, obrigada a todo mundo pela companhia. Ótimas semanas. Bons lucros para todo mundo. Nos encontramos amanhã no treinamento Jedi. Todos os dias na live também. Tchau, gente. Bom final de semana. Dandan? Boa, pessoal. Boa semana para todos também. Bons trades. Ficou mudo aí, Dani. Abaixa o microfone aí, Dan. Melhorou? Agora sim, vai de novo. Repete. Vou fazer meu merchanzinho também já. Então, boa semana para todo mundo, bons trades. Pessoal que não sabe o que é WS Capitals aqui, lá no Instagram, o nosso site, wscapitals.com. Para quem gosta dessa coisa de trades, etc., quer montar um portfólio nos Estados Unidos, me procura lá que a gente conversa. Obrigado pelo tempo de vocês com a gente aí. Valeu. Show de bola, valeu. Então, galera, já foi falado tudo que tinha para falar. Eu tô aqui à disposição. Qualquer coisa é só deixar uma mensagem aqui no meu Instagram. Eu respondo a todos, tá? Caixinha de pergunta tem todo dia. Live operando Skin in the Game, colocando na reta todos os dias também.
todas as manhãs e se inscrevam que novamente, conforme o Homer, essa nem eu sabia, então tô aprendendo aqui. Homer falou que se não se inscrever lá o link tá na minha descrição também no Instagram, caso você não pegou aqui, que é duomart.com/treinamento, você pode ir lá, vai direto com o seu telefone lá na minha bio, clica lá e se inscreve direto, que se não se inscrever, não participa. Essa é nova até pra mim. Então, beleza, galera. Até mais, fui, valeu. E agora o ouro. Não invista em Shiba e essas Dogecoin, essas moedinhas shitcoins. É só para perder dinheiro. Bota um pouquinho. Eu botei $10. CRO, cripto. Dei a bola da vez. Fui, tchau.